Estou ciente de que não voto por aí. As pessoas buscam respostas tangíveis para questões específicas. Não padecem de amnésia nem são zombies fascistas que acordaram recentemente, encontram-se desiludidas e desencantadas. Kremlin revela a verdade, a Ucrânia é nossa. As autoridades da Rússia reconhecem que a intenção vai além da mera ocupação do território ucraniano. Elas desejam que a população da Ucrânia aceite que é russa, bem como a rendição de Kiev. A autora do Amanhã. Jane Austen purificou a língua inglesa. Tornou-a universal. Libertou-a da passagem do tempo. Ler a sua obra durante 1 ou 2 horas é suficiente para ser influenciado. Crónica de Miguel Esteves Cardoso. Forças de segurança persistem na busca pelo assassino do físico português. A investigação decorre enquanto a Brown University, situada a 80 km, se reergue após um tiroteio sem solução. O FBI afirma não ter conhecimento de qualquer conexão entre os delitos. Spinum Viva. Rui Cardoso, responsável pelo DCAP, assegura que ninguém foi forçado a apresentar documentos. Rui Cardoso, diretor do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, enfatizou que não existiu justificação para iniciar um inquérito no que diz respeito à averiguação preventiva. Uma hora. Spinum Viva. DCAP refuta alegações de excessos por parte dos procuradores do MP. Na entrevista concedida à RTP, Rui Cardoso, diretor do DCAP, afirma que a declaração de Luís Montenegro, que sugere que o MP ultrapassou os limites normais, carece de fundamento. Além disso, o Benfica triunfa sobre o Farense, 2-0. Ventura instiga o primeiro-ministro a clarificar questões importantes. O líder do Chega sustentou que é fundamental assegurar ao país que não houve qualquer privilégio ou vantagem devido ao facto de ser primeiro-ministro. Edifícios dos pupilos do Exército são adquiridos pelo Estado. Transação de 1,38 milhões de euros visa acabar com um arrendamento considerado desfavorável para o Estado. Benfica avança na Taça de Portugal com vitória sobre o Farense, 2-0, em 3 horas. Os golos de Richard Rios e Ivanovic selaram a 750ª vitória na carreira de José Mourinho. Agora, os encarnados aguardam pelo vencedor do duelo entre FC Porto e Famalicão. José Veiga, ex-empresário de futebol, e outros 8 indivíduos enfrentam acusações de corrupção. Os arguidos do caso Rota do Atlântico terão conseguido benefícios que ascendem a centenas de milhões de euros. Trump apresentou a sua defesa dos primeiros 11 meses de presidência, e não anunciou guerra à Venezuela. O presidente dos Estados Unidos da América falou na Sala Oval para destacar conquistas económicas que nem a Reserva Federal nem a própria Casa Branca corroboram. A declaração de guerra que Tucker Carlson antecipou não ocorreu. Vizinha suicida provocou a explosão que resultou na morte de crianças. Mulher que ativou o gás, voluntariamente, causou tragédia que ceifou a vida de 2 irmãos portugueses. Decisão do DCAP exonera Montenegro de quaisquer suspeitas? O inquérito preliminar ao primeiro-ministro no âmbito do caso Spinum Viva foi encerrado. A procuradora encarregue verificou que não existiam provas de delito. Luís Rosa é o convidado. Um crucifixo em marfim e imagens dos oprimidos. Na sala do cabido do Tesouro da Sé, sobressai o crucifixo em marfim elaborado a partir de um único dente, assim como azulejos com representações de mártires, que foram vítimas da perseguição religiosa, associados à exposição Liberdade Garantida. Fiquei a tremer por inteiro ao ouvir que seria o CEO. Pedro Lancastro ocupa o cargo de CEO na Dils e é vice-presidente do Sporting. Ele é o responsável pela criação da Bolsa Martim Lancastre, em memória do filho que partiu precocemente. Uma discussão sobre desporto, habitação e liderança.
Marcos Mendes recorre ao segredo profissional para omitir a proveniência de 709 mil euros. O candidato à presidência manifestou-se disposto a divulgar a lista de clientes da sua empresa familiar, desde que obtenha autorização. A Terra tremeu novamente. Imediatamente, houve quem lembrasse o sismo de 1755. Três longas-metragens a não perder esta semana. Em Nouvelle Vague, de Richard Linklater, Guillaume Marbeck interpreta Godard e Aubry Dulin dá vida a Belmondo. Pedro Pimpão diz sobre regionalização: dispensar o referendo pode ser uma alternativa. O recém-eleito presidente da ANMP admite ser complicado progredir com a regionalização por meio de referendo, considerando a possibilidade de alterar a Constituição. A atualização da legislação autárquica e das finanças locais é uma prioridade. O Estado tornou-se bárbaro? Para além dos títulos, o que está em jogo neste pacote da Justiça não se resume a uma disputa técnica entre o Governo e os operadores judiciários, mas sim a uma transformação discreta na maneira como o Estado vê o cidadão, de sujeito de direitos a um potencial suspeito, de defesa integral a uma defesa condicionada pelo receio, de propriedade assegurada a património sob restrição. Mourinho celebra a 750ª vitória, mas já está focado no próximo desafio. O Farense foi derrotado pelo Benfica, que triunfou por 2-0 no Algarve, e aguarda agora o embate entre FC Porto e Famalicão para determinar o seu oponente nos quartos da taça. Além disso, o defesa equatoriano foi alvo de um disparo fatal. Finalmente o debate, 50 anos depois. Com a discussão dos direitos das pessoas com deficiência agendada para hoje no Parlamento, antecipamos algumas propostas que o PS levará à mesa. Os episódios mais populares de 2025. Caminho de Santiago. 27 vezes. O Observador está a reemitir os 3 episódios mais cotados do ano em cada podcast. Esta informação é de 22 de março de 2025. Luís Ferreira tem dedicado o seu tempo fora do trabalho ao caminho, não apenas a percorrê-lo, mas também a investigá-lo. O caminho. Já existe uma centralização regional. Deverão os municípios receber mais atribuições? Na minha visão, não devem. As competências que se mostram atualmente são suficientes até que se estabeleça, de forma definitiva, o que deverá ser a estrutura política e administrativa a nível supramunicipal. Operações de Natal e Ano Novo da PSP e GNR começam com aumento de policiamento. 2 operações têm o seu fim previsto para 4 de janeiro. Decisão do Conselho Europeu sobre a utilização de ativos russos congelados. Na última noite, a Rússia intensificou a sua ofensiva e atacou diversas cidades ucranianas, mesmo com as negociações em curso. Os líderes europeus encontram-se até amanhã para deliberar sobre a utilização dos ativos russos congelados. Ricardo Mendes, TechEver. No futuro, poderemos ter a possibilidade de imprimir uma pizza ou um hambúrguer em casa, por exemplo. O fundador e CEO do mais recente unicórnio português está certo de que a inteligência artificial e a robótica vão ter um impacto significativo nas nossas vidas. O desafio reside em selecionar boas ideias e garantir a viabilidade económica. Yanis Varoufakis, o tecnofadalismo não oferece qualquer possibilidade à democracia. Na segunda parte da sua conversa com o Expresso, Yanis Varoufakis, ex-ministro das Finanças da Grécia, analisa como a nova ordem económica, que ele designa de tecnofadalismo, está a influenciar o funcionamento do sistema democrático. Para que não continuemos a ser servos, é necessário que assumamos não só os meios de produção, mas também os meios de comunicação, argumenta.
Faleceu Peter Arnett, laureado com o Prémio Pulitzer, que reportou sobre as guerras do Vietnã e do Golfo. Com 91 anos, Arnett era considerado um dos mais relevantes correspondentes de guerra da nossa geração. A antecipação do presente de Natal por Luís Montenegro. O processo de investigação à Spinum Viva foi encerrado. Luís Montenegro pode agora desfrutar do bacalhau de Natal sem preocupações. Além disso, houve alterações no Porto Canal. Plenário de protesto é realizado pelo sindicato da PSP no aeroporto de Lisboa. A ASPP expressa a sua grande revolta em relação aos polícias do aeroporto de Lisboa, que rejeitam as alegações de serem os culpados pelos tempos de espera. O Natal chegou. Mas não na Turquia. O Beşiktaş não faz esforço para garantir Rafa. O jogador vai para quem oferecer o embrulho de Natal mais valioso. Além disso, Leila Pereira impressiona ao criticar jogadores do Palmeiras. Quais são as informações que ainda faltam sobre o homicídio de um português nos Estados Unidos da América? A investigação sobre o suspeito e os motivos do homicídio do português do MIT nos Estados Unidos continua a decorrer. Além disso, a PJ confiscou 42 pinturas, falsas, de Alvarez. Plenário de protesto da PSP tem lugar no aeroporto de Lisboa. A ASPP manifesta grande indignação dos polícias no aeroporto de Lisboa, que rejeitam as acusações de serem culpados pelos tempos de espera. Entrevista com António José Seguro às 9 horas. Esta quinta-feira, o candidato à presidência António José Seguro, que conta com o apoio do Partido Socialista, é o entrevistado de mais uma edição especial do programa Sob Escuta, no contexto das eleições presidenciais de 2026. A União Europeia relaxa os objetivos climáticos. Realismo ou capitulação? A partir de 2035, os automóveis não precisarão ser totalmente elétricos, segundo a proposta da Comissão Europeia. Para uns, é apenas uma abordagem realista, enquanto para outros, a responsabilidade recai sobre os novos equilíbrios políticos e a Alemanha. Quais foram os motivos para o arquivamento do caso Spinum Viva? Devido à ausência de uma notícia sobre a prática de crime, o MP decidiu arquivar a investigação preventiva em relação a Montenegro. Trump não anunciou uma guerra contra a Venezuela, e o Benfica deslocou-se ao Algarve para garantir a passagem aos quartos da taça. O Pai Natal, o computador que pifou, e Jujó. Durante o programa da Júlia, o candidato Jujó discutiu com Cotrim sobre os problemas tecnológicos enfrentados pela ministra da Administração Interna. Bolsonaro vê a pena de prisão significativamente reduzida pelo Senado. A proposta legislativa que visa diminuir as penas para todos os participantes nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 deverá ser rejeitada por Lula, embora o Congresso possa pressionar para a sua aprovação. Em Portugal não existem tabelas para determinar a pensão de alimentos, ao contrário de outros países. A fórmula leva em conta as despesas das crianças e as economias dos progenitores. Um episódio de Chica Esperta focado nas questões relacionadas com o processo de divórcio. A dura crítica de Montenegro ao Ministério Público. O caso Spinum Viva foi encerrado. Em discussão, as falhas da comunicação social e a interrogação, o Luís Montenegro permanece incólume. E também a quantia que Marcos Mendes se recusa a explicar. Maria Gil, parte 2. Cara triste, a criminalização do nosso lazer. Por ser cigana, se estou numa esplanada, para os outros, não estou a fazer nada além de viver à sua custa. Maria e Mariana Gil, mãe e filha, são as convidadas deste episódio de O Tal Podcast, que pode ser ouvido em duas partes.
No término da primeira parte da conversa, Maria estava prestes a relatar uma história significativa, um dos episódios que faz parte da contínua luta contra os embates étnico-raciais que a família enfrenta no ambiente escolar. A conversa retoma agora, na segunda parte do podcast de Georgina Angélica e Paula Cardoso, para descobrir o testemunho e as consequências que teve na família. Fogo eclode em pastelaria na Amadora e provoca o encerramento da estrada. As chamas terão tido início na cave da pastelaria. Desconfia do que observas. 3 indícios de vídeos fraudulentos. Consegues reconhecer um vídeo fraudulento? Seguindo estas orientações, transformar-te-ás num autêntico investigador online e refletirás com mais cuidado antes de distribuires ou de assistires alguém a divulgar este género de conteúdos. Despiste de autocarro em Ovar provoca uma vítima mortal. Os bombeiros de Ovar, apoiados pelos bombeiros de Esmoriz e pela VMER de Santa Maria da Feira, foram chamados para a cena. O motorista não sobreviveu aos ferimentos. A Europa expôs-se ao risco. Em suma, a Europa expôs-se ao risco por não ter percebido que a antiga ordem havia colapsado. Comentário de Jorge Botelho Muniz. Condenação a pena suspensa para assaltante de ourivesaria em Ponte de Lima. O arguido deverá indemnizar o proprietário da ourivesaria com 800 euros, assim como a esposa do empresário com o mesmo montante. Reformas contra a radicalização e o ódio são promovidas pela Austrália. O antissemitismo foi descrito por Albanese como um mal que rasga o tecido da Austrália. Sindicato afirma que entendimento com o governo possibilita uma avaliação mais concreta para os médicos no SNS. Os aspectos discutidos desde setembro abrangem a adequação do CEADAP às profissões médicas. Apoios para a habitação acessível são simplificados pela União Europeia. Embora Bruxelas tenha já mobilizado 43 mil milhões de euros, é necessário um montante de 153 mil milhões de euros anualmente para garantir habitações suficientes. Concluídas as operações de busca por pescadores desaparecidos em Aveiro. Na terça-feira de manhã, a embarcação de pesca Carlos Cunha naufragou com 7 pescadores indonésios a bordo, 4 continuam desaparecidos e 3 foram salvos por outra embarcação de pesca nas proximidades, sendo que um dos resgatados, que estava em paragem cardiorrespiratória, acabou por falecer. Dinamarca pretende banir o uso de burcas e niqabis em escolas e universidades. A legislação tem sido alvo de críticas por parte dos opositores, que a consideram discriminatória em relação a um grupo religioso, além de afetar a liberdade de culto e a autonomia das mulheres na sua escolha. A qualidade a preços imbatíveis marca o início do Natal. Neste Natal, a Aldi apresenta o que há de melhor na pastelaria clássica. Além dos tradicionais bolo rei e bolo rainha, surge uma novidade que promete encantar: o bolo de Natal de pistácio. Pelo menos 3 vítimas fatais em ofensivas ucranianas na Rússia. As ofensivas com drones focaram-se nas localidades de Bataïsk, Taganrog e Rostov. Cerca de 4% da população global reside fora do seu país natal. A entidade informou que a maior parte das transferências financeiras destina-se a países com rendimento médio e baixo. Os mais escutados de 2025, com Rosinha, num concerto no Algarve, perguntou: aquele senhor de camisa às riscas pode repetir o que disse aos colegas? Sou boa a interpretar lábios. Durante o alegre mês de junho, a cantora omnipresente em festas e arraiais, Rosinha, foi a convidada do posto emissor. A intérprete de inúmeros sucessos, marotos, da música popular partilhou connosco desde o duplo sentido das suas canções até memórias de momentos inusitados em concertos, abordando também a dor causada pela morte do pai e a fotossensibilidade que a leva a usar sempre óculos escuros. Este foi um dos episódios mais ouvidos de 2025 do posto emissor, que agora revisitamos.
Um em cada 4 portugueses prevê um aumento nos gastos para este Natal. A análise revelou ainda que os consumidores em Portugal enfrentam mais stress relacionado com as compras de Natal do que os de outros 6 países da Europa. Incêndio, pedras, garrafas e gravações comprometedores. A armadilha dos fãs do Sporting a 5 adeptos do FC Porto. Um dos suspeitos relatou o lançamento de pedras e o fogo que destruiu o veículo onde viajavam 5 adeptos do FC Porto, causando ferimentos severos em 2 deles. 7 indivíduos estão acusados de tentativa de homicídio qualificado. Braga. Investigação da PJ sobre acesso a conta em cloud de empresa. A operação contou com o apoio de peritos da Polícia Científica da PJ. A União Europeia está a enfraquecer nas metas climáticas? Debate. A Comissão Europeia recua nas diretrizes e os veículos não precisam de ser totalmente elétricos a partir de 2035. Mas quem é o responsável? É pragmatismo, responsabilidade pelos ajustes políticos ou da Alemanha? Ato de suicídio provoca explosão em França. As autoridades francesas informam que uma vizinha causou a explosão ao ativar o gás do seu apartamento e de outros, na tentativa de se suicidar. Mais de 60 feridos foram registados. 3 indivíduos apreendidos por rapto de mulher em Viana do Castelo. A PJ de Braga esclarece que a mulher foi raptada utilizando facas e, antes de ser solta cerca de 3 horas mais tarde, foi alvo de agressões físicas que resultaram em lesões, as quais a levaram a necessitar de internamento hospitalar. Médico sentenciado a prisão perpétua por envenenamento de pacientes. Frederic Pescher é apresentado pela acusação como um médico da morte. Entre aproximadamente 30 pacientes envenenados entre 2008 e 2017, 12 faleceram. Taxista sentenciado a 14 anos e 9 meses por atropelar um jovem. De acordo com uma nota do Ministério Público, o taxista enfrentava acusações de homicídio, condução perigosa e omissão de auxílio, estando atualmente em prisão preventiva. Condenação de 14 anos e 9 meses para taxista que causou morte na Avenida Estados Unidos da América. Durante a leitura da sentença, a juíza reprovou a conduta negligente e reincidente do indivíduo que ceifou a vida de Afonso Gonçalves, em setembro de 2024. Espero que utilize o tempo na prisão para introspecção, afirmou. O que estou a ler? Os esquilos que não sabiam partilhar. Este livro ensinou-me que a verdadeira partilha é ter um amigo para se divertir. Spinum Viva. Gouveia e Melo reprova a afirmação de Montenegro. O antigo líder do Estado-Maior da Armada defende que é imprescindível ter imenso cuidado com essas intromissões. Nem o Executivo deve intervir na esfera da justiça, mas a justiça deve esforçar-se para não tornar a sua própria justiça política. Cotrim elogia o arquivamento da investigação à Spinum Viva. Referente às críticas de Luís Montenegro ao Ministério Público, que afirmou ter realizado uma investigação preventiva que, na realidade, se tratou de um verdadeiro inquérito criminal, Cotrim Figueiredo expressou que críticas ao Ministério Público são sempre bastante arriscadas quando proferidas por responsáveis políticos. Encontrado morto o homem acusado do homicídio de uma mulher em Aveiro. Dias após ser acusado pelo Ministério Público de crimes como homicídio qualificado e profanação de cadáver, cometidos contra a vítima, Conceição Figueiredo, em maio. Zero classifica pedido de autarcas para redução da taxa de resíduos como irresponsável. As câmaras municipais solicitam a restituição total da TGR e alertam sobre as consequências sociais. A Associação Zero argumenta que o congelamento da taxa prejudicaria os objetivos de reciclagem e as políticas climáticas. Spinum Viva.
PGR invoca ambiente adverso para solicitar escusa. Amadeu Guerra dirigiu-se aos jornalistas para comentar a decisão de arquivar a investigação preventiva a Spinum Viva. Protestos de agricultores em Bruxelas contra reduções na PAC e o Pacto do Mercosul. De acordo com os organizadores do protesto, a segurança alimentar, a sustentabilidade ambiental, a competitividade e o progresso económico e social das áreas rurais podem estar ameaçados. Sílvia Felipe e Ricardo Neves, a Adília é tão surpreendente. Para a realização do Estar em Casa, Sílvia preparou o ambiente para se libertar e deixar fluir, enquanto Ricardo montou um puzzle composto por fragmentos de 1000 poemas, permitindo assim que Adília Lopes se revelasse na sua melhor forma. Spinum Viva. Marcelo afirma que a justiça está a operar. O Presidente da República declara que a justiça opera de forma autónoma. O retorno de Isabel Ferreira pela arte, uma grande exposição no MAD. Com Notre Feu, a artista de origem lusa faz a sua entrada na cena artística nacional. Uma mostra que dá vida e luz à memória e à história da imigração portuguesa através da expressão artística. « 25 iniciativas premiadas com o Prémio Capacitar. O BPI e a Fundação La Caixa investiram 1,1 milhões de euros para apoiar projetos de instituições sociais que trabalham com pessoas com deficiência ou doenças mentais. Desenvolvimento de software com low-code. Desenvolver uma aplicação deixou de requerer semanas de programação. Com a abordagem low-code, qualquer indivíduo pode iniciar a criação de soluções visuais, ágeis e eficazes. E, de facto, está a transformar o amanhã. Chiado livre de veículos durante os fins de semana na época natalícia. A autarquia de Lisboa indica que as restrições de trânsito vão estar em vigor das 10 horas de sábado até às 23 horas e 59 minutos de domingo, com o intuito de melhorar a segurança dos pedestres e facilitar a sua circulação livre. Chiado livre de veículos nos fins de semana durante Natal e o Ano Novo. Consulte aqui as modificações no tráfego no Chiado nos fins de semana durante Natal e a passagem de ano. Saint Sven Manin, coreógrafo dos Países Baixos, falece aos 93 anos. Reconhecido pelo seu estilo refinado e neoclássico, Saint Sven Manin trouxe uma perspectiva inovadora ao equilibrar a presença de homens e mulheres no palco, desafiando as hierarquias convencionais do balé clássico. Moscou está a preparar o não à paz na Ucrânia. 2/3 dos russos desejam o término do conflito, no entanto, muitos habitantes de Moscou permanecem indiferentes politicamente. Putin recusa-se a ceder nas exigências extremas. A comunicação social russa adverte sobre o risco de menosprezar o potencial do plano de Trump para a Ucrânia. Investigação do Ministério Público envolve Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo. Embora a PGR não revele as razões das suspeitas que recaem sobre Elma Aveiro, a imprensa social menciona alegações de calúnia, difamação e fraude fiscal. Ucrânia será o próximo integrante da União Europeia. A União Europeia está preparada para a tarefa de incorporar a Ucrânia. Esta é a dúvida levantada por Daniela Nunes, que considera o alargamento um poderoso instrumento. Ela também adverte que existe um custo associado à inação. Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, sob investigação do Ministério Público. Embora a PGR não revele o fundamento das suspeitas relacionadas com Elma Aveiro, a imprensa social menciona alegações de calúnia, difamação e fraude fiscal. Preços do passe navegante permanecem inalterados em 2026.
No próximo ano, o custo dos passos navegante será de 30 € por concelho e de 40 € para toda a área metropolitana de Lisboa. Desde 2019, o número de passos carregados aumentou 2 vezes. A segurança de Mendes sobre os clientes. Quem não tem nada a esconder, não tem medo. O seguro afirma que a situação da Spinum Viva está resolvida na Justiça, embora considere que Montenegro poderia ter evitado problemas ao divulgar todas as informações de imediato. Além disso, classifica como extremamente sério o achado de 75.000 no escritório de Escária. Ben, o automóvel português, já está autorizado a circular nas vias europeias. Este veículo possui capacidade para até 3 ocupantes. O governo Trump pretende extinguir a principal entidade de pesquisa climática norte-americana. Esta é a mais nova iniciativa para desmantelar a investigação sobre o clima. A entidade declara que os cortes deixariam os Estados Unidos da América sem uma vantagem competitiva. Os debates com Ventura foram os que atraíram mais visualizações até ao momento. O debate que registrou menos audiência teve António Filipe e Catarina Martins como protagonistas. A IMA. 62 milhões de euros em saldo com processos em atraso. O montante final leva em conta a receita obtida e os custos operacionais da estrutura estabelecida para a regularização de documentos de imigrantes. Os dados relativos ao reagrupamento familiar ainda não foram incluídos. Estes livros de gastronomia são um presente de Natal delicioso, pois os olhos também se alimentam. Escritos por chefes renomados ou fruto de pesquisa de especialistas, estes volumes mostram-se excelentes opções de presentes para os amantes da gastronomia. Desde a arte de cozinhar até às melhores tascas e marisqueiras de Portugal, as páginas estão repletas de histórias, receitas e lugares a explorar. Seguro, os 75.000 euros no gabinete em são é extremamente sério. António José Seguro afirma, durante um sob-escuta especial presidenciais, que a situação da Spinum Viva está já resolvida na Justiça, porém, critica Montenegro por não ter informado o país desde o início. Quando a criatividade ultrapassa os limites da sala de aula. Às 17 horas. Idoneidade de Montenegro é questionada pelo PNS. Pedro Nuno Santos reafirma que Luís Montenegro não possui idoneidade para exercer a função de primeiro-ministro. Além disso, os valores dos passos navegantes permanecerá inalterados em 2026. Christine Lagarde avisa que todas as possibilidades estão em consideração para 2026. Na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira, a presidente do Banco Central Europeu destacou que a opcionalidade estará em discussão nas próximas reuniões, apesar de os mercados de futuros terem reforçado a expectativa de que os juros se manterão inalterados pelo menos até ao fim do primeiro semestre de 2026. 101 presentes portugueses e 18 livros infantis. Com uma seleção adaptada a diferentes idades, preparada para o Natal, apresenta-se igualmente uma lista abundante de sugestões completamente portuguesas. Miguel Sousa Tavares, o entediante negócio da F1 que pouco se relaciona com o desporto e a vitória de Montenegro que levanta questões por esclarecer. Sousa Tavares critica a escolha de investir no retorno da F1 a Portugal. Afirma que a noção de colocar o país no mapa já não é pertinente e menciona que diversos países utilizam a competição como um detergente de nódoas para os seus regimes. Médico que envenenou dezenas de pacientes é condenado a prisão perpétua pelo tribunal francês. Frédéric Pescher alterava a composição da anestesia, causando paragens cardiorrespiratórias, para em seguida realizar a reanimação, uma ação que utilizava para ganhar notoriedade e competir com outros profissionais. Está a Spinum Viva organizada, e Marques Mendes precisa de justificar-se.
Após o dilema ético do primeiro-ministro, que entrou em funções com uma empresa familiar a seu favor, Marques Mendes também deve prestar esclarecimentos à nação. E o Presidente da República deveria ter um papel mais ativo. Após 23 anos, a CP finalmente recebe novos comboios. Quais as novidades? A CP não recebia um comboio novo há mais de 2 décadas. Qual é a importância desta entrega para o transporte regional? Escute o mais recente episódio do Economia Dia a Dia, o podcast diário do Expresso, apresentado por Juliana Simões. às 18 horas. Solicitação de pausa no julgamento da Operação Marquês pelo MP. O Ministério Público solicitou uma interrupção no julgamento da Operação Marquês para incluir o processo de Carlos Santos Silva no de José Sócrates. Além disso, o Metrobus no Porto inicia em fevereiro. Surpresa natalícia. Conseguiste tratar dos presentes da tua lista? Ainda há tempo. Junta os materiais e elabora um presente único. Os presidentes da República menos bem-sucedidos foram Marcelo e Yanes. O ex-responsável pela Casa Civil de Mário Soares afirma que Gouveia e Melo é um fracasso. Afirma ainda que Marques Mendes, assim como Vitorino, não deve ocupar a presidência por ser um facilitador de negócios. Queixa sem identificação? Mais um dia, mais uma volta. Agora é Marques Mendes que se encontra sob os holofotes, mas terá que pôr tudo em ordem ao bastante? E António José segura evita as questões, o candidato PH neutro. Manuel Alegre solicita à esquerda apoio para Seguro. Alegre fez um apelo para que os partidos da esquerda cessem as suas disputas internas e se unam em prol do apoio ao candidato António José Seguro. Gouveia e Melo. Sinais de fadiga na democracia. O almirante utilizou a frase de António Guterres para fazer uma analogia entre a política e um pântano, referindo-se a águas estagnadas que estão a apodrecer a democracia. Por trás de um lançamento espacial na Guiana Francesa. Colocar um foguetão com 2 satélites em órbita é um processo que envolve ciência e um planeamento meticuloso. No entanto, os nervos fazem parte da experiência, levando a que explicações sobrenaturais possam surgir. Justificação do governo para submeter à consulta pública a lei do retorno, porque sim. O Executivo não explica por que razão esta legislação necessita de consulta pública, ao passo que as outras alterações à política migratória promovidas pela AD não passaram pelo mesmo processo. A resposta oficial ao público foi porque sim. Roberta Medina, embora tenha um nome, não é rock, nem no Rio. O avô inovador que declarou falência, o pai publicitário que não é fã de rock, mas fundou o maior festival de música global. Roberta Medina tudo conquistou, com determinação, empenhada num futuro mais positivo. Os cartões de Natal de Coutrinho para atrair os seniores. De acordo com as sondagens, João Coutrinho Figueiredo aparenta estar a ter um desempenho favorável junto do eleitorado mais jovem, embora não tenha obtido grande êxito entre os mais velhos. Com a sua campanha de Natal, visa alcançar os avós. Duelo da Primeira Liga no Dragão. No segundo dia dos oitavos de final da Taça de Portugal, o Famalicão visita o FC Porto em uma partida que determinará quem enfrentará o Benfica. Farioli promove 6 alterações na equipa titular. Acompanhe aqui em direto. Sondagem Expresso, SIC, força do trio da frente diminui, debates não resolvem. Empate técnico. Mendes e Gouveia e Melo encontram-se em igualdade. Coutrinho e Catarina duplicam os votos, mas metade do eleitorado do ex-líder da IEL considera alterar o seu voto.
Ordem dos Médicos solicita ao Parlamento o reconhecimento da profissão como de risco e com elevado desgaste. A OM expressou a sua posição um dia antes de os deputados discutirem e votarem propostas de lei de diferentes partidos. Funcionamento da Justiça e as questões em aberto, as respostas ao resultado da Spinum Viva. As respostas ao encerramento da investigação preventiva à Spinum Viva persistiram a influenciar a agenda política, com candidatos presidenciais e partidos a reagirem. O Presidente solicita que se evitem especulações. Lançador de Rocket ucraniano é baseado num BMW Série i7. Os invasores russos não esperavam encontrar uma berlina de alta gama equipada com um sistema de lançamento múltiplo de rockets. Além disso, este não é o único veículo de luxo adaptado para ser utilizado como arma de guerra pelas forças de Zelensky. Statesville. Vários mortos na queda de um jato privado. Um jato executivo despenhou-se pouco após a descolagem. A aeronave é propriedade de uma empresa privada pertencente ao ex-piloto da NASCAR Greg Biffle. Maria Botelho Muniz demonstra a incrível capacidade do filho de apenas 2 anos. A apresentadora da TVI admitiu que Vicente, o seu filho, é capaz de falar inglês. Desigualdade na tecnologia cultural. Em Portugal, as linguagens tradicionais continuam a receber a maior parte do financiamento público, ao passo que os projetos que integram arte, tecnologia e ciência ainda se encontram numa situação orçamental indefinida. Crônica de João Pedro Fonseca. Yanis Varoufakis, as crises são geradas pelo capitalismo assim como os iPhones, mas o que sucedeu é ainda pior. Yanis Varoufakis, teórico do tecnofeudalismo, afirma em entrevista ao Expresso que a revolução passou de ser uma escolha para se tornar uma necessidade, em relação ao seu novo livro, Tecnofeudalismo, lançado em português. Marques Mendes repete a estratégia de Montenegro, apesar de não haver semelhança alguma. Candidato manifesta-se calmo em relação às suspeitas levantadas sobre os seus interesses e clientes. PSD conquistou eleições com Spinum Viva. Zelensky reafirma desejo de integração na organização do Tratado do Atlântico Norte conforme a Constituição. A partir da administração dos Estados Unidos sob Joe Biden, é comunicado a Zelensky que a Ucrânia não se juntará à organização do Tratado do Atlântico Norte. O presidente da Ucrânia destacou que a sua meta é procurar alterar essas posturas. Famalicão. Jovem condenado a 12 anos de prisão por assassinar empresário. Em 2023, um grupo de jovens participou num embate físico e foi retirado de um bar. Ao tentarem escapar, o gerente do bar foi golpeado com uma facada nas costas e, pouco depois, um empresário foi também esfaqueado. Helicóptero do INEM em Loulé retoma a sua operacionalidade. O INEM procederá às sanções estipuladas no contrato em relação aos diversos dias durante os quais este helicóptero não esteve em funcionamento. Suspeito de burla de quase 700 mil euros é detido. A Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica, UNC3T, da PJ, em colaboração com o Departamento de Investigação e Ação Penal, DIAP, de Lisboa, deteve o suspeito. A falácia do construir Portugal do Executivo, quando a retórica é desmentida pela realidade. A modernização do Estado, tão amplamente divulgada, não inclui o IRU, e a habitação não é uma prioridade nacional para o Executivo. Análise de Humberto Brito. A arte de Ioannidis em trazer equipas de volta à luz. Em Ponta Delgada, o grego avançado marcou o golo que garantiu a vitória aos Leões. Um ano após a operação, a Rua do Bem Formoso permanece marcada pelo medo.
A operação da PSP que ocorreu há um ano na Rua do Bem Formoso, em Lisboa, deixou sequelas. Muitos passaram a evitar a zona e as empresas sentem os efeitos. Pedro Nuno Santos sugere a Montenegro que deve mostrar gratidão pela decisão do Procurador-Geral da República. O deputado afirma que Luís Montenegro não possui a idoneidade necessária para o cargo que desempenha. O primo que Catarina deseja suceder e o tio assassinado pela PIDE. Realizamos uma retrospectiva de 400 anos na árvore genealógica de Catarina Martins, que abrange judeus perseguidos, um tio-avô assassinado pela PIDE e primos surpreendentes. Uma pesquisa do Observador e da Associação Portuguesa de Genealogia. Líderes recebem pagamento de tropas russas para evitar a linha de frente. Soldados desembolsam 50 mil rublos, aproximadamente 430 euros, para serem alocados em funções fictícias ou para se manterem no quartel-general. Aqueles que não pagam, por sua vez, realizam uma variedade de tarefas. "12 minutos de controvérsia e um penalti, o VAR em destaque. Nos momentos derradeiros, o árbitro da partida assumiu o papel principal. Réplica de 35 metros da Estátua da Liberdade cai no Brasil devido a ventos intensos. Na segunda-feira, uma forte tempestade que afetou Guaíba, Brasil, fez com que uma réplica de 35 metros da Estátua da Liberdade desabasse e se despedaçasse ao tocar o chão. Orçamento dos russos para as festas reduzido a 50%. O orçamento médio das famílias russas para o Natal e o Ano Novo caiu para cerca de 150 euros devido à inflação no país. Russos partilham como utilizam o seu dinheiro. A falácia do construir Portugal do Executivo, quando a retórica é desmentida pela realidade. A tão proclamada modernização do Estado não se concretiza através do IRU e a habitação não é uma prioridade nacional para o Executivo. Análise de Humberto Brito. A atuação de Fruold na noite em que Farioli virou a folha. Antes do intervalo, Victor Fruold viu William Gomes e marcou o segundo golo para o Porto. Definir diretrizes sustentáveis para impulsionar o progresso do país. É necessário desenvolver uma cultura que promova menos conflitos simbólicos e mais pragmatismo produtivo. Spinum Viva. Será que Pedro Nuno Santos realmente se suicidou? Publico@publico.pt. Críticas do governo de transição a Ramos Horta e Marta Temido. A eurodeputada Marta Temido é acusada por Abdurrahmane Touré de ter desrespeitado a dignidade do povo guineense através de suas declarações patéticas. Avião particular cai na Carolina do Norte. Várias vítimas fatais. Na passada quinta-feira, um avião particular sofreu um acidente num aeroporto regional na Carolina do Norte, frequentado por equipas da NASCAR e empresas da Fortune 500, gerando um incêndio significativo. Medina considera as modificações ao Código Contributivo da Segurança Social como um autêntico escândalo. As propostas do governo dizem respeito a mudanças relacionadas com o trabalho não declarado. Catarina Martins e o primo presidente, Marcelo. Enquanto alguns têm primos na disputa por Belém, Catarina Martins optou por outra abordagem. É parente do atual presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Além disso, possui uma história de familiares que foram alvo de perseguições por parte da Igreja Católica. Carneiro avisa os candidatos de esquerda que Seguro é o único com possibilidades de chegar à segunda volta.
O candidato afirmou que existe, presentemente, um desequilíbrio estrutural a favor da direita, no país. INE considera reavaliar população de imigrantes em Portugal. Fluxos de dados, entre a AIMA e o INE continuam a ser processados. Pedro Góis, responsável pelo Observatório das Migrações, faz um alerta sobre o vazio estatístico e a ausência de dados portugueses no Eurostat. Eva Carneiro, a questão da assinatura não será levada à Justiça. No dia 3 passado, durante uma reunião da Comissão de Assuntos Constitucionais, no local reservado para a assinatura da deputada socialista Eva Cruzeiro na lista de presenças, foi feita a anotação: Evita Peron. Os 718 Cayman e Boxster EV também terão versões a gasolina. A Porsche, após ter revelado que os futuros 718 Cayman e Boxster seriam apenas elétricos, voltou atrás na sua decisão e reconheceu que, afinal, irá equipar a mesma plataforma com motores de combustão.